Pastor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo diário. Hoje nós vamos falar sobre mais um personagem. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Vem conosco. Vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Abner. Abner quer dizer pai da luz ou iluminador. Quem é Abner? Abner é primo de Saul, porque ele, filho de Ner, que é irmão de Quis, pai de Saul, portanto, os dois são primos. O que acontece com Abner? Ele foi comandante do exército de Saul. Durante todo o reinado de Saul, quem comandou o seu exército foi Abner, seu primo. E, portanto, aqui ele tinha uma dedicação total à casa de Saul. Isso significa que quando Saul morre, mesmo que Davi já esteja ungido como rei, ele ignora isso, ele não aceita isso. Ele acha que Isbosete, sendo filho de Saul, ele é quem deveria governar. Ele é quem deveria ser entronizado no trono. E o que ele faz? Ele aproveita toda esta situação e ele vai até Manaim, né? Ali, 2 Samuel 2, do 8 ao 8 ou 9, eu vou ler para o amado. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim, ou, enfim, sobre todo o Israel. Entretanto, quem não aceitava esta denominação, esta designação, foi Judá. Judá era fiel a Davi, porque Davi havia sido ungido rei por Samuel. E, portanto, o reinado havia sido retirado por Deus, havia sido retirado de Saul para Davi. Na verdade, o que acontece é que Abner não aceitava isso. E Isbosete era uma pessoa um pouco fraca, uma pessoa um pouco frágil. Então ele aproveita desta circunstância para colocar alguém no trono, mas quem realmente mandava era ele. Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele faz guerra com Abner várias vezes. E em Gibeão ele é derrotado. Em 2 Samuel 2,17. Ele é derrotado nesta ocasião. O que acontece aqui é que quando Abner foge, Azael, que é irmão de Joabe, comandante do exército de Davi, persegue. E nesta perseguição, Abner acaba matando Azael. Diz a palavra que não foi por querer, mas foi na defesa que ele estava fazendo de si mesmo, ele acaba matando Azael. Querendo ou não, Azael é morto, ele foge, e aí a situação fica a mesma. A palavra diz que Isbosete reina por aproximadamente 2 anos sobre as outras tribos. E Davi, enquanto isso, está sob a tribo de Judá. Alguns comentaristas dizem que isso foi mais tempo, que isso chegou a 7 anos e não 2 apenas. Muito bem, quando Abner volta, numa determinada circunstância, ele acaba discutindo com Isbosete por conta de Rispa, que era uma concubina de Saul. E aí Isbosete não aceita que ele tenha um caso com a concubina do seu pai.
imaginando que isso queria dizer que ele estava pretendendo o trono, eles acabam brigando e Abner faz o seguinte, diz, então Isbosete, cuide de si mesmo, eu vou tratar da minha vida. E foi para junto de Davi. Quando isto acontece, olha só o que Davi faz. Davi o faz generalíssimo. Ele toma Abner como general do seu exército. Isso não caiu bem para Joabe, mesmo porque, primeiro por conta da posição, né, em termos de comandante de exército, e em segundo lugar, porque Abner havia matado o seu irmão. Joabe deixa por isso mesmo, num primeiro momento, e depois ele arma uma cilada para Abner e acaba matando aquele que matou seu irmão, ou seja, ele acaba se vingando. Isso está em 2 Samuel 3, 27. Tá? E aí o que acontece? Davi presta suas honras fúnebres para Abner, porque afinal de contas ele era parente de Saul, e ele tinha acabado de ser tomado, então, da outra parte do seu inimigo para o seu exército. Tá? De qualquer forma, o que acontece é que Joabe não é punido aqui. Nós vamos ver lá em 1 Reis 2:32 que quem vai punir Joabe é Salomão, mas não é exatamente por conta desta circunstância aqui. É por uma outra razão que a gente vai ver mais para frente. Amém, amados? Bons estudos!